Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Pai, que nos traz aqui mais um dia para poder dizer que Ele é maravilhoso e que é Ele que nos sustenta de pé. Hoje eu estou segurando aqui o meu tripé com a mão e com certeza você vai ver balanço, mas vamos focar aqui na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gratidão de coração por poder você estar aqui nesse lugar. Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco na palavra dele. E Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Amém? Estou aqui com a companhia aqui do cachorro. Você vê o cachorrinho aqui? Olha isso. Aqui esperando carinho. E o outro reclamando porque não tem carinho. Mas vamos lá. Vamos focar no que é preciso. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Deixa eu tentar tirar ele aqui. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, Jesus, nesse momento nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada por poder amanhecermos, Senhor, com vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos dá força, Senhor, para poder prosseguir. Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. A nossa confiança está no Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor fez os céus e a terra e nós confiamos perfeitamente na Tua palavra, Pai. Muitíssimo obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigada por essa pessoa que me assiste, Deus. Obrigada, Senhor, porque essa pessoa ela veio aqui, Pai, esperando uma palavra do Senhor. Uma palavra que venha do céu, Pai. Uma palavra de alento, uma palavra de consolo, uma palavra de resposta. E isso só quem pode dar é o Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito. Gratidão é a palavra para esse dia. Quinta-feira nós falamos para Ti nesta quinta-feira. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Em o nome de Jesus. E você que crê e é grato também, diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje a palavra que estaremos meditando é Salmo, né? Continuamos em Salmo. Salmo 119. E fala assim, a partir do 81. Do 81 até o 88. Diz assim a palavra do Senhor. Desfaleceu a minha alma, o 81, tá? 81. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Aqui o salmista ele está falando daqueles momentos em que a gente sabe qual é a promessa do Senhor para a nossa vida e a gente continua esperando por ela. Não desfalecendo, mas esperando que o Senhor vai fazer porque Ele prometeu. E aqui Ele diz desfalece, ou seja, a minha confiança, a minha fé, ela já está minguando, Senhor. Tenha de misericórdia de mim, me ajude, me dê força, né? Seja o Senhor a minha força, porque a minha fé ela já está se esvaindo, né? Ele fala isso para o Senhor. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Mas ele continuou confiando na palavra do Senhor. Você vai ouvir barulho, inclusive do nosso cachorro. 82. Vamos focar que até eu tô meio disperso. Diz assim 82. Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? Que forte, né?
Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? Aí me faz lembrar de um testemunho que eu tenho. Eu morava de aluguel e comecei a ouvir o Senhor dizer para mim, eu vou lhe tirar do aluguel, eu vou lhe dar uma casa, eu vou lhe dar uma casa, e nada dessa casa chegar, nada dessa casa chegar. E eu ficava pensando, deve ser o governo, deve ser a prefeitura que vai me dar. Esse era o meu pensamento. E aonde eu ia, a palavra era a mesma, eu vou lhe tirar do aluguel, eu vou lhe tirar do aluguel. Aí eu, ok, esperando a promessa do Senhor se cumprir. Mal sabia eu que o Senhor iria me dar saúde, ia me dar vigor para mim poder trabalhar e construir a minha casa. E eu achava que minha casa ia ser no Ceará, né? Que era o estado onde eu estava. No entanto, o Senhor foi pela infinita misericórdia dele, me fazer construir um lar ao lado dos meus irmãos, no meio da minha família. E eu tô falando assim, parece que aconteceu em um ano só, mas não foi, foram muitos anos, aonde eu ia a promessa do Senhor. Olha, o Senhor vai te tirar do aluguel, ei, irmã, o Senhor vai te tirar do aluguel. E eu ficava ali, né, esperando na palavra, que a palavra do Senhor se cumprisse, eu só não sabia como. O Senhor, pela misericórdia dele, pela infinita graça dele, me deu força e para a glória de Deus eu construí um lar. Então, aqui o salmista está dizendo, os meus olhos se desfaleceram, esperando a promessa se cumprir. Ele já não tinha mais força, né? Ele já não tinha mais ânimo, esperando a promessa do Senhor se cumprir. Mas, por ele estar esperando, ele não foi buscar outras vias. Ele não foi tentar fazer do jeito dele. Ao contrário, inclusive, a minha ida para a Bahia foi uma coisa que o Senhor mesmo planejou, o Senhor confirmou por várias pessoas, inclusive para mim, dentro da própria palavra dele, né? Então não foi uma coisa assim que eu procurei outros meios, não. Aqui também o salmista, ele não procurou outros meios, ele continuou, mesmo sem força, mesmo os olhos se desfalecendo, esperando acontecer, mas ele não procurou outras formas para ver cumprido aquilo que o Senhor falou, porque aquilo que Deus fala, quem vai fazer é quem? É Deus. Então temos que esperar pela palavra dele, pelo tempo dele se cumprir. E como eu sempre digo, enquanto o tempo dele não se cumpre, aproveitemos para poder aprender como aprendizado, né? Aí o 83 diz assim, pois fiquei como odre na fumaça, meu Jesus, mas não me esqueci dos teus estatutos, ou seja, eu não esqueci. O tempo passou e demorou e foi muito, mas eu não esqueci da promessa que o Senhor me fez. Eu continuo aqui esperando. Eu continuo acreditando que o Senhor vai fazer. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a promessa do Senhor, ela para se cumprir, ela tem um tempo. E esse tempo é exatamente um preparo para nós. Não é porque Deus não pode fazer, não é porque Deus... tem gente que diz assim, Deus está caprichando. Não, Deus não precisa de capricho para poder para fazer nada. Ele diz haja e há, e aquilo surge, e aquilo passa a haver. Não. Cachorro novamente. Então, não é que Deus está caprichando ou coisa parecida, mas é porque, de fato, o Senhor, ele está nos dando um tempo para poder a gente aprender a lidar com aquilo que Ele vai nos dar, aprender a manter aquilo que Ele vai nos dar. Então, isso é muito importante, a gente saber esperar o tempo do Senhor,
saber esperar o tempo de conclusão do Senhor. E enquanto esse tempo não chega, usemos esse período para poder nos encher dele e aprender com ele, né? Saber o que é que ele quer que a gente faça quando aquele tempo chegar. E não ficar disperso, né? Não ficar pensando bobagens, será que isso vai acontecer mesmo? Como é que isso vai acontecer? Como é que, né? Igual a Eliana pensava, será que é o governo que vai me dar? Será que é o prefeito? Eu ficava pensando nessas coisas. Só que, na verdade, a gente sabe que o Senhor, basta uma palavra, né? Basta uma palavra dele e a palavra dele se cumpre. Quando chega o tempo, a palavra dele se cumpre e se cumpre com rapidez. Glória a Deus. Vamos lá para o 84. Deixa eu ver aqui se meu cachorro me deixa. Eu inventei de vir fazer aqui fora e não está sendo fácil. O 84 diz assim: quantos serão os dias do teu servo? Ou seja, ele está perguntando, Senhor, quando é que vai ser? Quando é que vai se cumprir aquilo que o Senhor me prometeu? Né? Quantos serão os dias do teu servo? Ou então, eu vou viver até quando? Será que eu vou ver realmente essa promessa que o Senhor me fez? Será que eu vou ver ela cumprida, né? Será que eu vou desfrutar disso que o Senhor está me dizendo? Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Oh, Jesus, misericórdia. Imagina, aqui ele tá esperando uma justiça de Deus pela perseguição que ele estava vivendo, né? E a gente sabe que Davi foi perseguido demais, porque como eu ando dizendo por aqui, a quem muito é dado, queridos, muito também é cobrado. Quanto mais você se achega a Deus, mais Ele te capacita, mais Ele te dá. E a gente sabe que Davi foi um menino que rejeitado, né, pelos pais, pelos irmãos, né, não vinha de linhagem real, não vinha de uma linhagem que tinha atributos para poder vir a ser rei, né, na visão humana, mas na visão de Deus, ele já era tudo isso. Então ele pergunta, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça na minha causa? Quando é que eu vou ver os meus perseguidores sendo tratado com justiça por ti? Eu estou aguardando, eu estou esperando, né? Muito, muito forte esse versículo. Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Você que está sendo perseguido, você que está sendo humilhado, você que está sendo injustiçado e apontado, saiba que tem o tempo do Senhor, porque aquele que planta uma má semente colherá também uma má semente. A palavra de Deus diz: quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, se eu faço um mal para uma pessoa, eu vou colher não só um mal, mas eu vou colher vários males, porque eu fui mexer com quem estava quieto, eu fui plantar em um terreno que eu não estava legalizada e eu fui plantar coisas ruins. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Espere o tempo do Senhor, porque é muito melhor a gente ver se cumprir a justiça de Deus nas nossas vidas, e também na vida dos nossos opressores, do que a gente fazer com as próprias mãos. Porque com as próprias mãos, muitas das vezes, a gente acaba, como a gente diz, né, popularmente, metendo os pés pelas mãos. E aí, ao invés de você resolver o problema, ao invés da gente resolver o problema, a gente cria mais problemas, né? Glória a Deus. Aí o 85 diz assim, ó, os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Ou seja, inventaram coisas
para ele, para poder ele cair num laço, numa armadilha, né? Armaram coisas esperando que ele fosse morrer, que ele não fosse viver aquilo que Deus preparou para ele. Mas eu quero te dizer nesse dia que se você também está vivendo isso, espera que venha o tempo de Deus. O tempo de Deus vem vindo na sua vida. O tempo de Deus vai se cumprir na sua vida e você vai ver estabelecido a justiça de Deus. E a justiça de Deus é dar a cada um segundo as suas obras, nem mais para um, nem menos para outro. É justo, né? Os justos juízes, os justos juízes de Deus, né? A justiça de Deus sendo estabelecida mediante aquilo que foi plantada, né? Nós vivemos isso. Aquilo que plantamos, isso colheremos. Diz também aqui no 86, o antepenúltimo, para a gente encerrar. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me, meu Deus do céu. Chega dói dizer um verso desse. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentira eles me perseguem. Ou seja, como eu já falei, né? Uma pessoa, quando ela está perseguindo a outra, quando ela está debaixo de um poderio satânico, porque de Deus não é, irmãos, de Deus não é, meus queridos, uma pessoa perseguir a outra sem causa, inventar mentiras, dizer o que não sabe, é uma coisa maligna, não vem de Deus, né? Não vem de Deus. E aqui ele diz, olha, com os teus mandamentos, todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, eu confio nos teus mandamentos, eu confio na tua palavra, eu estou praticando a tua palavra. Só que os soberbos estão me perseguindo com mentira. Me ajuda, me socorre. Você pensa que é você sozinho que está vivendo isso? Não, não é, queridos, não é. Desde lá da antiguidade já se passava por isso, os seres humanos já passavam por isso. Vamos para o penúltimo. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Ou seja, ele passou tanto por isso, que ele se viu consumido por essas coisas, mas ele não deixou de confiar na palavra do Senhor. Ele não deixou de acreditar na justiça de Deus. Ele sabia que a justiça de Deus viria, porque, como eu já falei, Deus é um Deus de justiça. Então, no momento certo, a justiça de Deus chega para a pessoa que está plantando injustiça na vida dos outros, para as pessoas que estão inventando calúnia, que estão preparando uma armadilha para o outro cair. A justiça de Deus chega e é muito triste cair na mão de Deus. É muito triste quando chega o momento de Deus fazer justiça na vida de uma pessoa, por ela estar sendo implacavelmente perseguidora na vida do outro. Misericórdia, é muito triste. O que é o ser humano diante da grandeza de Deus? Não é nada, querido. Então, por isso que se torna assim, às vezes você vê uma pessoa passando por uma situação e você diz, meu Deus, aí não tem mais solução, aí não tem mais jeito. E aí você fica, será por quê? Claro que não é generalizando, né? Não é generalizando, mas muitas das vezes é um tratar de Deus com aquela pessoa, né? Ela plantou e aí está colhendo. E como eu já falei, não é generalizando, mas muitas das vezes acontece isso. Não sabemos exatamente o que já passou aquela pessoa lá atrás, né? E só estamos com o nosso olhar
para aquela situação que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E o que foi plantado lá atrás? O que foi feito lá atrás? Então Deus vem com justiça. Deus, ele não suporta a injustiça. Aí o último diz assim, o 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca, ou seja, me dê vida segundo a tua bondade, segundo a tua extrema bondade. Então eu guardarei tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem me falado. Essa é uma conversa do salmista com o Senhor em um momento de tribulação, em um momento que ele estava, como ele disse aqui, né? Sem força, ele estava desfalecendo, aguardando a vontade do Senhor. A vontade não, a justiça, né? Tira aí a vontade, tira essa palavra. A justiça de Deus ser cumprida na vida dele. E é muito bom, como eu já falei, é muito bom esperar o tempo de Deus, a justiça de Deus vai se cumprir na vida da gente, porque aqueles que aprontam para cima da gente sem causa, para as nossas vidas, sem causa, sem motivo nenhum, são pessoas que colhem, e como às vezes eu digo, né, colhe frutos podres, né? Colhe frutos podres. E aí a gente vê a pessoa tropeçando dia após dia, né? Tentando se erguer, tentando se levantar, né? E não consegue, né? Porque mexeu com quem não devia. Ai de quem mexe com os pequeninos do Senhor. Espera no Senhor e você vai contar testemunho para engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Foi ele que te escolheu, não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Então aguarda no Senhor e você vai ver a justiça dele se cumprindo na sua vida. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor liberou nesse dia, nem mais e nem menos, porque se eu prolongar aqui já vai ser de mim, não vai ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e eu não faço isso, queridos. Aquilo que o Senhor me repassa é aquilo que eu libero. Amém? Glória a Deus. A mão do nosso papai, ela está constantemente sobre as nossas vidas para nos livrar dos malfeitores, para nos livrar dos soberbos, para nos livrar daqueles que vivem impiamente. Ai, Eliana, mas está demorando. Vai valer a pena. Vai valer a pena quando você estiver vivendo o tempo de Deus. Amém? Vai valer a pena, eu te digo isso assim, com total certeza daquilo que eu estou falando. Vai valer a pena. Tem um louvor que diz assim, vai valer a pena mesmo. E vale mesmo, não esqueça não, tá bom? A mão do Eterno está sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Aproveite o dia que o Senhor fez para você viver. Obrigada de coração por você ter ficado comigo até aqui neste lugar, tá bom? Curta esse vídeo, deixe um comentário. Se você já passou por alguma situação como essa, deixe no comentário, compartilhe a sua experiência. De repente tem outras pessoas que estão vindo num vídeo como esse, precisando ouvir ou ler um testemunho igual que você tem. Testemunhe, e testemunhar também é uma forma de levar o nome de Deus, dizer o que Deus fez. Isso também é evangelizar. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.